tudo bem? Aqui é a professora Daniela Sanches e hoje nós vamos fazer uma aula sobre dissertação, ok? Vamos lá então? Bom, primeira coisa é nós nos perguntarmos o que é dissertar. Então, dissertar seria, de acordo com o dicionário digital Aulete, discorrer oralmente ou por escrito sobre um assunto de forma metódica e abrangente, tá? Então, você vai estar colocando ali, você vai tratar com desenvolvimento um determinado assunto. Você vai discorrer, tá, sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo aí o seu leitor. Então, ó, dissertar é um ato praticado todos os dias, só que a gente pratica inconscientemente. Aí, quando o professor solicita que o aluno coloque no papel, né, faça a dissertação, ele fica nervoso, mas não deve se lembrar do dia a dia. Vamos tentar mostrar como isso acontece no nosso dia a dia. Ó, procuramos todo o tempo por justificativas, sim. Alguns exemplos, para o aumento de moradores de rua na nossa época de pandemia, para o aumento do desemprego. Aqui eu já posso até estar justificando, acredito que é devido à pandemia, acredito que é devido ao Covid-19, né? Também nós estamos preocupados com o quê? Com o desmatamento da Amazônia, a pandemia causada pelo vírus coronavírus, ok? Então, a gente está fazendo essa dissertação inconscientemente todos os dias. Agora eu tenho que transformar o que é mental para o meu papel. Eu tenho que materializar esse meu raciocínio, tá bom? Vamos lá. Defesa de pontos de vista. Então, quando eu faço a dissertação, eu vou discorrer sobre um ponto de vista. Né? Vou dar minha opinião e vou tentar persuadir o meu leitor. Cada um tem um ponto de vista. Dependendo, às vezes, de como eu vou colocar para você meu ponto de vista, eu posso até te convencer daí a seguir o mesmo ponto de vista meu. Então, as pessoas têm diferentes pontos de vista quanto às raças, né? Quanto às religiões, quanto ao futebol, quanto à música, certo? Cada um tem um tipo de opinião. Então, escrever uma dissertação implica em discutir ideias com argumentação, relacionamento de ideias, defesa de pontos de vista e apontamentos de soluções. Então, vocês percebam aqui que ela vai se dividindo, né? Eu vou expor no primeiro momento, depois eu vou defender aquilo que eu estou expondo e, por último, eu vou estar apontando uma solução para aquilo. Então, o texto dissertativo, ele é composto de um determinado assunto ou tema, né, que é lidado no dia do Enem ou de uma redação de concurso. E aí você tem uma tese, tá? Você tem aí uma ideia. Em cima dessa ideia, você tem um ponto de vista. E aí você vai falar desse ponto de vista dando dados ou fatos, né, mostrando fatos ou exemplificando. E aí você vai entrar com os argumentos, tá? Esses argumentos são as informações que vão comprovar a sua tese por meio de fundamentações teóricas. Então, você vai se basear em algum livro, em algum autor ou em alguma entrevista com que tenha uma fundamentação para você poder construir o seu argumento. Então, em suma, o que é o texto dissertativo, né? É uma tese com base num ponto de vista sobre um determinado assunto, ok? Que é apoiada, então, em dados e fatos ou em exemplos que vão ajudar a construir argumentos que vão comprovar a sua tese. Tudo bem?
Então, é esse esqueminha aqui que vocês têm que ter em mente no dia que for começar a fazer uma dissertação. Bom, o texto dissertativo argumentativo, qual que é a função dele? Ó, é expor, argumentar e desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes. Então, esse texto dissertativo, argumentativo, ele vai se organizar em 3 partes. Ele vai se organizar em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na nossa introdução é quando a gente vai apresentar a ideia principal ou a nossa tese. No desenvolvimento é a apresentação dos argumentos que vão sustentar essa ideia aqui principal. E na conclusão é a apresentação de um resumo da ideia principal para a solução de um problema, ok? Então, aqui a gente tem o esquema, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, então, eu tenho o tema, eu tenho o meu problema e uma tese, né, que vai resolver esse problema. Eu vou ter argumento 1, argumento 2, né, para tentar convencer o meu leitor de que aquela forma é a mais coerente ou correta. E na conclusão eu vou fazer o quê? Eu vou retomar aquele problema, vou estar propondo aqui uma solução e reafirmando que a minha tese, a minha ideia é a melhor, tá ok? Como que deve ser a linguagem num texto dissertativo? Ela deve ser do tipo denotativa, ou seja, preocupada com a informação. Vocês estão lembrados que linguagem conotativa, né, não é a mesma coisa de linguagem denotativa. A denotativa é a real. A gente fala que a denotativa, entre aspas, é a irreal, né? Ele é um gato. Na verdade, ele não é um gato. Eu quero dizer que ele é bonito. Então, essa é uma linguagem conotativa. A denotativa seria real, ou seja, aquela que nos vai transmitir uma informação. Deve ser uma linguagem impessoal e objetiva. Impessoal, então a gente pode falar assim, pode-se, espera-se, conclui-se, nota-se. Não escrever assim, eu acho, na minha opinião, nós entendemos que, falamos que, entendemos que, não pode, tá? Impessoal. Ela tem que ser objetiva, concisa. Aí eu vou ter que usar aqui, ó, a língua padrão, tá? Não a língua que não seja padrão aí, que vai utilizar gírias, que vai ter variação linguística que não seja na forma padrão. Então, ó, a linguagem, ela tende à impessoalidade. Por isso, os verbos e os pronomes são empregados na terceira pessoa do singular ou plural. Então, espera-se, sabe, esperam, deduzem. A variação linguística predominante é sempre o padrão, a norma culta, ok? Os verbos são empregados predominantemente, muito atenção aí, ó, no presente do indicativo, tá? Tempo presente. Aí a gente tem algumas dicas aqui, né? Qual que é a finalidade desse texto? É persuadir o leitor, ou seja, convencê-lo. Demonstrar que eu tenho conhecimento de mundo diante do tema. Então, se o tema caiu para mim aborto, e eu sempre li sobre o tema aborto, então eu sou a favor ou eu sou contra? Por que eu sou a favor? Porque eu sou contra? Porque eu fui construindo, né, ideias, teses na minha cabeça e aí eu cheguei nesse ponto de vista. Hoje eu defendo essa tese. Então, é demonstrar que eu tenho conhecimento. Domínio da língua padrão, dominar a língua portuguesa, a norma culta, apresentar coerência e coesão, então apresentar sentido e ter clareza. Então aqui fica a minha dica para esses 2 últimos itens, até para os 3 terceiros, né, os 3 últimos itens, perdão, que vocês releiam a dissertação quando terminar.
porque ela é um rascunho, daí você vem e passa limpo. Rabisca tudo que tem que rabiscar no seu rascunho, daí você passa limpo. E quando você for ler, pensa que você é um leitor. Alguém escreveu aquilo para você. Não você passando, transmitindo suas ideias, mas você recebendo, tá? Para ver se você entende, se está claro, se a pessoa que for ler vai conseguir entender o que você está querendo transmitir. Os gêneros textuais apresentam textos dissertativos, textos dissertativo-argumentativos. Então, onde que eu vou encontrar, em que gêneros textuais eu vou encontrar um texto dissertativo-argumentativo? Eu vou encontrar num artigo, numa crítica, numa monografia, numa tese, num texto dissertativo-argumentativo, né, que é o caso aí da prova do Enem, numa resposta argumentativa, aquela que eu tenho que fazer um convencimento de alguém, ok? Tipos de argumentos. É importante a gente estudar isso. Ó, eu tenho que ter um argumento com base em citação, um argumento com base no senso comum. Então, aqui não é senso comum, aqui é com base em algo científico, aqui é com base na opinião de pessoas, mas não com comprovação científica, tá? Argumentos com base em evidências e argumentos com base em raciocínio lógico. Então, vamos ver. O argumento com base em citação. Ó. Então, eu tenho uma citação direta e tenho uma citação indireta. A citação direta, ela vai até 3 linhas e nós colocamos as aspas. Então, olha aqui, ó, eu fui fazer meu argumento com base nisso. Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicopedagogia, afirma que, por esse termo, designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Então, aqui é a fala na íntegra deste autor, tá? E eu utilizei porque eu achei que encaixou no meu texto e para comprovar a minha ideia, minha tese, eu a coloquei. Já a citação indireta, você não vai utilizar as aspas, você vai estar fazendo aí uma paráfrase, né? O que você entendeu daquele capítulo, daquele parágrafo, você vai estar passando para outra pessoa, só que com suas palavras, mas a ideia é do outro. Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, olha aqui, ó, mantém a fonte, tá? Porque se eu tirar a fonte é plágio. Quem é ele? Especialista em psicopedagogia, afirma que pelo termo, olha, mudou, tá vendo que não está mais igual? O termo mencionado é possível designar apenas aqueles processos relativos às relações do homem com o mundo e que satisfazem uma necessidade humana específica. Então, eu mantive a ideia de base, a ideia do autor, e eu reescrevi, só que daí não copiando, tá? Fazendo a paráfrase. Argumento com base no senso comum. O que é? Fundamenta-se nas ideias voltadas para os princípios e valores que são reconhecidamente partilhados pela maioria das pessoas de uma sociedade. Parte da educação informal. Então, vamos relembrar. O que é a educação informal? A educação informal é aquela que passa de geração para geração. Então, eu vou fazer um bolo que minha avó me ensinou. Tá? E pretendo ensinar esse bolo para minha filha. Eu estou passando aquele conhecimento culinário, tá? De geração para geração. O argumento com base em evidências, ele deve o quê? Deve conter fatos que comprovam a minha tese. Da onde vão ser retirados esses fatos que comprovam a minha tese? Eles vão ser retirados de dados, de estatísticas, de pesquisas, de informações comprovadamente científicas. Ok? Argumento com base no raciocínio lógico.
é aquele que vai estabelecer a relação de causa e efeito, ó, causa e consequência, né? Você tem uma causa, automaticamente você tem X consequência. Então, estabeleça a relação de causa e consequência para que não se prejudiquem a sequência ordenada dos parágrafos, nem o sentido geral do texto. Traduzindo isso para a língua portuguesa, seria a mesma coisa que falar que você tem que ter coerência e coesão entre palavras e principalmente na sua história contada, né? Entre os parágrafos. Você tem que ter uma coerência, um raciocínio. Não adianta você falar da conclusão primeiro e terminar falando da sua tese. Você tem que seguir o que é pedido, né? O modelo de raciocínio que nos é transmitido, que ele é o correto, o coerente aí. A linguagem dissertativa tem algumas dicas para ela. Ó. Deve-se evitar repetições inexpressivas, gírias, vocabulário impreciso. Então, isso empobrece meu texto, utilização de gírias, vocabulário que eu desconheço e acho bonita a palavra e vou lá e coloco. Não, esqueça, tá? Escreva aquilo que você domina, o que você sabe. Clareza. Deve-se evitar ambiguidade e obscuridade. Nós já estudamos ambiguidade, né? Então, volta lá naquela aula, dá uma lida, procura se informar mais para não estar utilizando esse tipo de mecanismo no seu texto. Evite redundâncias, subir para cima, descer para baixo, e por aí vai, né, que nós já sabemos. Coesão, evitar frases e períodos desconexos, acabamos de falar isso anteriormente. E em questão à expressividade, evite frases feitas em lugares comuns. Então, quando você acaba utilizando clichês, você é como se você não tivesse sua própria identidade, você tem que se construir na identidade de outro. Tá? Uma coisa é você citar a ideia com fonte científica, outra coisa é você utilizar de clichês para fazer a sua dissertação. Então, tomem cuidado. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.